Boa noite a todos, que a paz e a luz do Cristo Jesus esteja com todos nós e que juntos, nessa grande comunhão espírita, possamos irradiar boas vibrações a todos os irmãos que necessitam do auxílio divino. Falo comunhão porque todos os dias somos envolvidos em uma sintonia de sentimento e de pensamento na realização de algo comum, que é o Evangelho de Jesus. Aproveitamos o momento inicial e agradecemos a Deus, inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, pelo dom da vida, e a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, pelos ensinamentos que nós estamos adquirindo. Queremos pedir pelos nossos irmãos governantes e pelos líderes religiosos, por todos aqueles que estão passando por dificuldades financeiras ou morando nas ruas, pelos motoristas de aplicativo, ambulância e transporte público, por todos aqueles que fazem a segurança pública e pelos nossos irmãos coveiros. Pedimos pelos nossos irmãos desencarnados, em especial aos suicidas. Pedimos pela sociedade brasileira, pela família e pelos nossos irmãos que se encontram em cárcere privado. Pedimos pelo movimento espírita e pelo Centro Espírita Cearense, que o amor divino dê a cada um proteção, orientação, conforme a necessidade. E que assim seja. E agora vamos à leitura do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 10. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza, que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais
num arroubo de alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que, para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos: ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais, na vossa felicidade, entre um pensamento ou um ato que o possa ofender ou fazer, se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. O Homem no Mundo nos traz uma mensagem muito interessante, principalmente para nós espíritas, que buscamos viver conforme os ensinamentos de Jesus, e sobre estarmos no mundo, mas não fazermos parte dele. No passado, os religiosos, principalmente, eles se isolavam da sociedade. Eles não viviam com as pessoas, eles não se misturavam com o povo. E além de se isolarem, eles eram uma forma de se manterem em santidade. E além disso, eles utilizavam um instrumento de tortura chamado cilício, que eles colocavam na perna. Era uma espécie de cordão de ferro com pontas, que eles apertavam até sangrar quando, por exemplo, sentimentos ruins ou pensamentos ruins surgiam. E aquela ação era uma forma de penitência pelos seus pecados e uma maneira de arrependimento. E aí vem a pergunta: é necessário isolar-se do mundo? Claro que não. Nós já aprendemos, pela lei de sociedade, que é necessário viver socialmente, porque é diante das situações da vida que nós aprendemos, que essa orientação que nos é dada sobre purificar nosso pensamento e elevá-lo ao alto, é nessa convivência, com amor, com tolerância, com perdão, que nós vamos entendendo isso. E nós vamos aprimorando esses sentimentos. E também permitindo que em nossos corações germinem os frutos da caridade e da justiça. Então, que todos nós possamos trabalhar nessas virtudes para que realmente um dia nós sejamos homens virtuosos, fazendo nossas ações com alegria, como diz o Evangelho. É uma orientação do Evangelho, sermos pessoas alegres, porque essa alegria
ela deve ser vivenciada principalmente por nós sermos conhecedores da doutrina que liberta e que consola. Então, nós hoje entendemos o propósito da vida. E não nos esqueçamos que Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Fiquemos todos em paz. Senhor Jesus, Pai de bondade, de corações sinceros, pedimos a fluidificação das águas de nossas casas e de todos os lugares onde estão os necessitados dela. Dá-nos as energias balsâmicas para as nossas curas, mas dá-nos também, Senhor Jesus, a tua paz, e que assim seja. Pelo que sofre em desesperação.